Então, né, essa primeira questão, certo? Foi do Enem do ano passado, tá? 2022, e ela falava o seguinte, né? A esperança de vida ao nascer é o número médio de anos que um indivíduo tende a viver a partir de seu nascimento, considerando dados da população. No Brasil, esse número vem aumentando consideravelmente, como mostra o gráfico. Então, né, o que é que a gente percebe, né, nas questões? Vocês vão perceber aí, né, que é uma questão que fala sobre média. Mas eu saber só como se calcula a média, né, é importante, né? Só que a gente também precisa aqui, nesse tipo de questão, saber analisar um gráfico, né? Entender que isso aqui é um gráfico de linha, né? Tá aqui agora, tá aqui a nossa linha, né? Representando o gráfico, tá aqui as nossas informações. Aqui tem anos, né? A distribuição a partir dos anos, né? E aqui essa média, tá? Que vai de 72, 73, enfim. E aqui são os valores, né? Ou seja, no ano de 2008, qual foi a média? Né? 72,78. O ano 2009. E assim vai, tá? Então vamos lá. Começar o que é importante aqui, né? Então a gente tem agora o comando da questão. Então pode-se observar ó, que a esperança de vida ao nascer em 2012, né, foi exatamente a média das registradas nos anos de 2011 e 2003. Então, já apareceu uma informação importante aqui nessa questão. Supunha que esse fato também ocorreu com a esperança de vida ao nascer em 2013. Aí, a ver se em relação a qual, né? Em relação às esperanças de vida de 2012 e 2014. Então, o que é que ele está querendo dizer com isso aí? Primeiro, ele afirma que 2012, né, esse valor que a gente tem aqui para 2012, é a média, né, dos anos de 2011 e 2013, e ele faz uma suposição, né, e que esse valor aqui dessa esperança de vida, né, em 2013 vai ser agora a média de 2012 com 2014. Mas o que é que a gente já observa aqui? A gente não tem esse valor para 2014. E quando a gente for para o comando da questão, provavelmente vai ser isso que ela quer que a gente calcule, tá? Então, vamos lá. Caso a suposição feita, né, tenha sido confirmada, então a esperança de vida ao nascer, ó, no ano de 2014, terá sido em ano igual a. Pronto. Então, é uma questão de média, mas não necessariamente ela está pedindo para você calcular a média. A questão já te informa a média e quer que você encontre, né, o ano, né, o outro ano que está relacionado aí com esse cálculo de média. Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar, como é que eu faço para calcular a média aritmética? O que é média aritmética, né? Como é que a gente calcula ela? Ela sempre vai ser calculada, né, através do quê? A soma de valores, né? Eu somo os valores que eu tenho à minha disposição e vou dividir pela quantidade de valores que eu somei. Isso é muito simples, a gente faz isso desde que é gurizinho. Basta lembrar aí quando a gente queria saber se passou de ano, se está em recuperação, se não está. A gente faz isso o tempo inteiro quando está na escola, né? Os adultos agora, quando estão na faculdade, né? Alguns já estão. E os que possivelmente tenho certeza que o próximo ano estarão também e vão continuar realizando esse cálculo aí. Tá? Então, isso é a média, tá? A média de notas. Tá? Então, se eu tenho aqui, ó, eu já sei qual é o valor da minha média. Né? Em alguns livros a gente chama essa média de x barra. Tá? Então, x barra é igual a 74,23. Essa é a média, a questão que deu. Só que quais foram os valores que me fez chegar nessa média? A questão fala que é o ano de 2013, então eu tenho 73,95. E o que é que eu falei nesse instante? Como é que eu faço para calcular a média? Não é uma soma de valores, então eu tenho que somar, né? O ano de 2013, e foi 73,95, mais o ano de 2014.
Só que a questão não me falou qual era o ano de 2014, é o que eu preciso descobrir. Então, né, aquela coisa que começa a aparecer, né, as letras na matemática. Então, se eu não sei qual é esse valor, né, esse valor é desconhecido, então eu atribuo uma letra para ele. Aí a nossa velha conhecida, né, que a gente sempre usa, é o x, mas lembrando que pode ser qualquer letra. Tá? Se eu estou somando dois valores para chegar na média, então eu vou dividir por 2. Só que a questão já me disse qual era esse valor. Esse valor era 74,23. Tá? Esse é um caminho. Tá? Possa ser que algum de vocês aí faça de um outro jeito, né? Ter um cálculo mais rápido, um cálculo mental mais rápido para chegar. Eu estou usando o passo a passo aqui, tá? Para tentar atingir todos os níveis. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Virou uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, veio. Eu tenho tudo isso aqui dividido por 2. Se eu tenho um valor, né, que está dividindo aqui a minha letra, ou o valor que eu quero descobrir, eu vou passar ele para o outro lado com a operação inversa. Se está dividindo, ele vai para lá multiplicando. Então, aqui eu ficaria, né, com 73,95 mais x igual a 74,23 vezes 2, certo? E aí, para a gente não perder tempo, essa multiplicação aqui, quanto é que vai dar, né? Já vou deixar o x aqui, já já a gente vai ver o que vai acontecer com esse valor aqui. 74,23 vezes 2, ó. Parece uma conta difícil, mas não é, ó. 2 vezes 3 vai dar 6. 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes 4 vai dar 8, já já a gente se preocupa com essa vírgula. E 2 vezes 7 vai dar 14. Só que veja, eu fiz uma multiplicação, tem um número decimal envolvido. Quantas casas decimais no total eu tenho? Só vou ter 2. Então, meu resultado também vai ter que ter 2 casas decimais. Tá? E o que aconteceu com esse valor aqui? Ó, é uma equação do primeiro grau. Eu sempre tenho que ir deixando a letra sozinha, aos pouquinhos, mas vou deixando ela sozinha. Já deixei o x aqui. Se esse valor que está aqui, ó, ele está positivo, ele está somando com o x. Então, para o outro lado, ele vem com a operação inversa. Se ele está positivo, ele vem negativo. Então, fico com 73,95. Então, qual que vai ser o resultado disso aqui? Ó? Precisaríamos relembrar o quê? Subtração, né, que serve também para soma de números decimais. Então, eu teria aqui assim, ó, 148,46 menos, né, 73,95. E olha o que aconteceu aqui. Tudo bem que as coisas já foram se encaixando. Mas na soma e na subtração, a gente sempre tem que manter vírgula abaixo de vírgula. Tá? Então, é uma subtração de cima para baixo. Né? Então, vai ser 6 menos 5 é igual a 1. Agora, eu teria aqui, ó, 4 menos 9. Como é que eu vou tirar 9 de 4? Não tem como, né? Eu tirar uma coisa maior de algo que é menor. Então, a gente tem que lembrar lá da regrinha de pegar emprestado. Então, se aqui era 8, ele vai valer 7. Estou pegando emprestado uma dezena desse número aí. Se é uma dezena, então isso aqui agora virou 14, né? 10 mais 4. Então, 14 menos 9 é igual a 5. Vírgula embaixo de vírgula, 7 menos 3 é igual a 4. E aqui, de novo, né? Vou precisar pegar emprestado. Mas aqui não vai ter mais o quê, né? Já vira até o próprio 14. Então, 14 menos 7 é igual a 7. Né? Então, com isso, ó, o valor de x, que está representando a esperança, né, de vida no ano de 2014, é igual a 74,51. E aí, quando a gente vai aqui para as nossas alternativas, a correta é a letra B, tá? Então, se tiverem alguma dúvida, podem estar sinalizando aí no chat, tá? Ou se alguém quiser abrir o microfone também, pode abrir e falar. Tranquilo, tranquilo. Beleza, né? Pronto. Então, apesar de ser uma questão de média, tá? Fizemos algo diferente, né? Porque a gente precisava encontrar um dos valores que foi somado para chegar na média. Mas basta lembrar do que significa a média e encaixar cada informação no seu lugar, certo?
Então, vamos embora para a próxima, tá? De 2020 agora, essa questão. Vamos ver o que é que ela trazia. Com o objetivo de contratar uma empresa responsável pelo serviço de atendimento ao público, os executivos de uma agência bancária realizaram uma pesquisa de satisfação envolvendo 5 empresas especializadas nesse segmento. Os procedimentos analisados com pesos que medem sua importância para a agência e as respectivas notas que cada empresa recebeu estão organizadas no quadro. Então, veja, já dá indícios aqui, apareceu um peso, apareceu nota, já dá um indício aí, né, do que a gente vai ter que fazer, apesar que vai vir depois dizendo, tá? Mas já está dando uns indícios que essa questão ela vai estar relacionada com a média ponderada. E vai ser parecido com a média aritmética, mas vai ter um detalhezinho aí. Tá? E média ponderada a gente utiliza bastante também, certo? E tem concursos que tem a questão da média ponderada, né, em relação com a disciplina. O próprio SISU, né, dependendo do curso e da faculdade que você queira, a sua média ela vai ser calculada baseada nos pesos também que tem em cada faculdade, em cada curso. Tá? Então, é algo também que está no nosso cotidiano, né? Nada muito distante. Às vezes a gente só não percebe que está usando. Tá? Então, vê. A gente está aqui o quadro, né? De novo, né? Aparece mais um quadro. Né? Análise de tabelas e gráficos importantíssimo para o Enem. Às vezes até em outras disciplinas. Tá? Domingo mesmo passado teve uma questão que tinha um gráfico. Né? Numa prova, acho que a questão era relacionada com geografia. Então, para entender aí a interdisciplinaridade. A gente tem que cada vez mais quebrar esse discurso que quem é de humanas não vai saber nada de exatas e quem é de exatas não tem que saber nada de humanas. Isso está cada vez mais caindo, tá? As disciplinas estão interrelacionadas. Então, vamos lá. A agência bancária contratará a empresa com a maior média ponderada. Pronto, já temos uma direção do que a gente precisa chegar. Das notas, né, obtidas nos procedimentos analisados. Após a análise dos resultados da pesquisa de satisfação, os executivos da agência bancária, né, contratarão a empresa. Então, a gente tem que estar em busca aqui da que tiver a maior média ponderada. E agora, como é que a gente vai fazer essa média ponderada? Tá aqui as notas da empresa X. Então, na rapidez no atendimento, vale 5, clareza nas informações, cortesia no atendimento. Tudo isso, né, vai seguindo a mesma linha para cada uma das empresas. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Gente, modo mais simples. Né? O que é primeiro? O que é a média ponderada? A média ponderada a gente sempre vai estar multiplicando pelos pesos. Tá? Então, aqui para a empresa X, qual vai ser a média ponderada para ela? Então, eu vou ter aqui primeiro 3 vezes 5 mais 5 vezes 1. Isso lá na hora da prova, tendo já a dinâmica, não precisa estar fazendo essas continhas não. Você já entender, já faz aqui direto, já rabisca a prova é sua. Você faz o que você quiser com ela. Mas só não perde tempo. 2 vezes 2, mas faz as coisas com tranquilidade, com foco. Tá? Então, vamos lá. Multipliquei os pesos, fiz a soma, algo que era parecido com a média aritmética, só que qual vai ser a diferença aqui? Lá na média aritmética, a gente dividia pela quantidade de valores que estavam sendo somados. Na média ponderada, a gente vai dividir pela soma dos pesos. Então, aqui seria 3 mais 5 mais 2. Tá? Então, isso aqui, fazendo rapidinho. 3 vezes 5 é 15. 5 vezes 1 é 5. E 2 vezes 2 é 4. Quando a gente soma tudo aqui, 15 mais 5 é 20. 20 mais 4 é 24. Então, nós vamos ter aqui, 24 sobre 10. Ainda não dá para dizer nada, né? Porque a gente precisa comparar. Vamos para Y agora, a empresa Y. A mesma ideia, a gente vai ter agora 3 vezes 1, já vou multiplicando aqui colocando, tá? 3 vezes 1 é 3, mais
5 vezes 4 é 20. Mais 2 vezes 2, ó, é 4. E veja, ó, que massa, ó. Esse denominador vai ser o mesmo daqui. Os pesos não são o mesmo? Então, eu já sei que aqui é 10. Então, a gente vai perceber que não vai nem precisar se preocupar na hora de comparar com o denominador, porque o denominador vai ser igual para todas. Quem vai me dizer quem é que teve a maior média ponderada vai ser a que tiver o maior numerador. Então, aqui vai dar, ó, 24 mais 3, 27, tá? 27 sobre 10. Eu já sei que y é maior do que x, mas eu não posso garantir que ele é maior do que todas. Então, vamos lá agora. Empresa Z. Nós vamos ter de novo. 3 vezes 4 é 12. 5 vezes 3 é 15. E 2 vezes 2 é 4. Tudo isso vai estar dividido por 10 de novo. Quando a gente soma, 12 mais 15 é 27. 27 mais 4 é 31. Ó, né? Sobre 10, já sei que Z está sendo a maior até agora. Vamos para W. Então, a gente tem 3 vezes 3, que é 9, mais 5 vezes 3, que é 15, mais 2 vezes 3, que é 6. Tudo isso dividido por 10 de novo. Quando a gente soma, 9 mais 15 é 24. 24 mais 6 é 30. Pronto. Já sei que a W está descartada. Vamos agora para T. Então, 3 vezes 4 é 12. 5 vezes 2 vai ser 10. E 2 vezes 4, que é 8. Tá na cara que vai ser descartada também. Dividido por 10, ó. 12 mais 10 é 22, mais 8 também é 30. Então, não é a maior. Quem que é a minha maior? A Z. Né? Então, a Z, isso. Então, eu já sei, né, que a empresa que vai ser contratada vai ser a Z. E aí, a alternativa é letra C. Tá? E de novo, né? Possa ser que alguém já faça isso aqui rapidinho, já bata o olho. Mas, né, estou fazendo passo a passo, né, com tranquilidade, para quem estiver relembrando, né, esse assunto, ou quem tem muito tempo aí que não pegou nada sobre isso, ter a chance, né, de acompanhar. Beleza? E aí, alguma pergunta? Eu vou passando aqui. De boa. Não, Tranquilo, né? tranquilo também. Oi, Pedro. Então, vamos lá. Essa já foi um Enem, né, de uma prova que foi aplicada, né, para as pessoas, né, privadas de liberdade. E foi no ano passado, tá? Então, vê que questão boa. Questão muito boa, tá? Que apesar, quando a gente for fazer ela aqui, a gente já vai chegar direto ao ponto da questão. Mas eu vou querer trabalhar algo nela, tá? Que não tem, que a gente não abordou nessas outras questões. Já para deixar vocês preparados, porque pode ter certeza que vai cair uma questão relacionada com esse conteúdo. Veja, a questão dizia o seguinte, ó, tem texto, né? Vocês já sabem, que já está acostumado com o Enem, não estranhe, é texto mesmo, certo? Então, bora ler. Ó, a qualidade de sementes é verificada, entre outros fatores, pelo índice de germinação. Uma grande empresa afirma que o índice de germinação de suas sementes, ó, é de 90%. Essa empresa e 10 pequenos produtores que formam uma cooperativa estão concorrendo a um auxílio financeiro que permitirá aumentar os negócios. Os cooperados querem preparar um documento técnico comparando a qualidade de suas sementes com as da empresa. Eles discutiram a possibilidade de colocar nesse documento frases como: a média de germinação de nossas sementes é superior ao índice de germinação anunciado pela empresa, né? E que índice é esse? 90%, tá? Não foi esse que a empresa anunciou? É esse que está aqui.
A mediana, tudo isso aqui vem de estatística, tá? Média, mediana e já vai aparecer a moda. Medidas de tendência central. Então, a mediana de germinação de nossas sementes é superior, né, ao índice, então aqui está dizendo que é superior, ao índice de germinação anunciado pela empresa, então está dizendo que é maior do que 90%. A média de germinação de nossas sementes, né, agora está dizendo que vai ser igual ao índice de germinação anunciado pela empresa. O item 4, a moda de germinação de nossas sementes é igual ao índice de germinação anunciado pela empresa. Então, sempre é 90%, tá? Que a gente vai comparar. E, de novo, né? A mediana de germinação de nossas sementes é igual ao índice de germinação anunciado pela empresa. Aí continua, né? O comando agora. Eles decidiram anotar a porcentagem de germinação das sementes de cada cooperado, analisar as frases e decidir qual era a correta para, então, colocá-la no documento. As porcentagens anotadas foram 90%, 65%, 70%, 75%, 95%, 95%, 90%, 80%, 80% e 90%. Aí vem, a frase a ser colocada no documento é a de número. Então, a gente meio que, né, já, se tiver atento, já se perde na questão. Veja, falando com outras palavras, o que é que essa questão queria. Qual é a situação que ela traz. Tá? Então, tem aí uma empresa e uns pequenos produtores. E aí a empresa diz que o índice de germinação dela, né, das sementes, era de 90%. E aí esses pequenos produtores, né, eles querem fazer aqui, ó, um documento técnico para comparar essa qualidade, né, das sementes dessa empresa com a deles. Né? São 10 produtores, por isso que vai ter 10 valores aqui, ó. E cada um é de um desses pequenos produtores. E aí, nesse documento, ele tem que colocar uma dessas 5 frases. Claro que aqui está correta. E para a gente saber qual é a correta, a gente vai precisar, né, calcular algo que vai estar relacionado com a média, com a mediana ou com a moda, tá? E aí, primeira coisa que eu já digo para vocês. Apareceu algo que é para calcular mediana ou que está envolvendo mediana, primeira coisa é organizar esses valores aqui, ó, ou em ordem crescente, que é o que a gente está mais acostumado, ou até mesmo em ordem decrescente. Ordem crescente não é do maior para o menor, decrescente vai ser o inverso. Né? Eu vou começar com um número maior e vou parar lá com um número menor. Por que isso? Por que eu não posso deixar assim e fazer meus cálculos? Porque mediana está relacionada com um meio. É aquele valor que vai dividir, né, os meus dados, isso aqui são os dados, né, da minha questão, na metade ou em duas partes iguais, certo? Mas vamos lá, aqui eu já sei que é 10, é um número par. Como é que eu vou dividir isso em duas partes iguais? Vou ter um valor ali no meio, já que vai ser 5 para um lado, 5 para o outro, já que é 10. E aí vai ter um outro jeitinho da gente calcular essa mediana quando o número é par, certo? Mas vamos lá. Primeiro passo, como eu disse, organizar esses valores, certo? Então, a gente vai ter, na ordem, vou fazer crescente. Então, a gente primeiro vai ter 65. Então, eu tenho 65%. Depois, então, eu vou ter, ó, 70%, né? Não tem mais nenhum outro. 70%. Depois dos 70%, eu vou ter aqui 75%. Caso eu erre aí, alguém me sinalize, hein? Depois do 75, eu vou ter o 80. Só que 80 aparece duas vezes, então eu tenho que colocar ele aqui duas vezes. 80% e 80%. Depois do 80, nós vamos ter 90. Só que o 90 aparece, ó, 1, 2, 3. Então, eu vou ter aqui 90%, 90% e 90%. Depois só está restando, então, esses dois 95 aqui. 95
e 95. Mas vamos lá, antes que esteja alguém aí assustado. Ai, meu Deus, eu tenho que calcular essa média, esse número tudo grande e vai ser o tempo todo da minha prova. Calma, 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 calma. Muita calma nessa hora. Vamos lá. Média a gente já sabe como faz. É a média aritmética. O que, é que a gente teria que fazer aqui para saber a média? Ia somar tudo, né? Não se preocupe com essa porcentagem, porque é soma de porcentagem. É como se fosse vários x aqui. Ia continuar sendo x. Como é porcentagem, vai continuar sendo porcentagem, né? Ia somar tudo e ia dividir por 10, porque são 10 valores. A gente ia chegar em um valor aí, né? Essa média. E aí a gente ia comparar, né? Se ia ser maior, como está dizendo aqui, ou se ia ser igual. Então, para ser correto, essa aqui tinha que ser maior do que 90, essa aqui tinha que ser igual a 90. Mas veja, como que essa questão foi boa. Parece que vai ser difícil, mas não é. O que é mediana, eu já expliquei o que é que é. Mediana é aquele valor que divide os meus dados em duas partes iguais. Aí o que eu disse aqui. Aqui a gente tem uma quantidade de números pares, né? Só que o que é que ia ser a metade aqui? Ia ser 5 para um lado, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5 e 5 para o outro. 1, 2, 3, 4, 5. Só que não tem nenhum número aqui, ó, no meio. Não tem nenhum. Por quê? É par. Não tem como ter um número aqui no meio. Se fosse 11 valores, ia ter um númerozinho aqui, uma porcentagemzinha aqui. Aí esse valor já ia ser a minha mediana. Mas como não é isso que acontece, eu tenho uma quantidade par. O que é que a gente faz? Vai deixar de ter mediana? Não, vai ter. O que é que a gente faz? Eu pego os dois valores, ó, que estão no meio. Vê se esses dois não vai dividir de qualquer forma o total em duas partes iguais, ó. Eu vou ter 4 para um lado, 4 para o outro. Só que aí vai ser 80 e 90? Não. A gente vai somar os dois e vai dividir por 2. Vai fazer a média aritmética. Aqui daria quanto? 8 mais 9 dá 17. Com o zero daí vai dar 170. Então, eu tenho 170 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a... Se fosse 160, ia dar 80. Boto 5 para um lado, 5 para o outro, para ficar 170. Então, o total aqui daria 85%. Então, eu já sei que a mediana desses valores é 85%. Quais são os itens que falam de mediana? O 2 e o 5. Um diz que é superior, então isso aqui já está errado. O outro diz que é igual, já está errado. Então, não é a mediana, né? E agora? A gente já sabe calcular a média, mas a gente não calculou. Não perdeu tempo calculando. Por quê? O que é moda? Oh, muito fácil. Vocês todos aí têm que saber. O que é moda? Basta lembrar da moda no nosso dia a dia. Quando a gente diz assim, ah, essa música está na moda. Ah, aquele tipo de roupa está na moda. É aquela tendência, né? É o que todo mundo está usando. É o que está abalando o momento, né? Tá lá nos trend tops, né? Quando fala das músicas. Então, moda é aquilo que está se repetindo, o que está todo mundo usando, o que mais está aparecendo. Então, quando a gente vem aqui para os números, para os valores, qual é aquele que mais apareceu? Alguém me responda aí, por favor, em áudio. 90. O 90? Então, eu já sei que 90 é a minha moda. Então, vamos lá para as alternativas que fala de moda. Só tem uma. A moda de germinação de nossas sementes é igual ao índice de germinação anunciado pela empresa. E quanto era que era esse índice mesmo? A gente marcou lá na questão. 90%. Então, qual é que é o item correto? O item 4. E quando a gente vai aqui para as alternativas, é a letra D, tá? Então, percebeu? Eu sei, a nossa tendência já é querer fazer logo tudo, mas calma, analisa a situação. Porque se a gente fosse aqui, apareceu primeiro aqui média. Se a gente já fosse saindo calculando a média desse monte de valor aqui, a gente ia perder tempo, sendo que nem precisava. Eu calculei a mediana, porque aqui é uma revisão para vocês, né? Quem tá revendo, quem estava esquecido, ou quem está vendo pela primeira vez, tem uma ideia de como se faz. Mas nem precisava fazer isso aqui. Checando a moda, organizando os dados, né? Que nesse caso também nem precisaria para moda, porque já dá para perceber, mesmo desorganizado, que o que mais está se repetindo é 90. Então, questão aqui de segundos. A demora é só ler a questão.
mas para resolver era rapidinho, se tem em mente o significado de média, mediana e moda, tá? Então, vamos embora para a próxima. Então, ficou um pouco cortado, deixa eu trazer um pouquinho aqui para baixo. Isso aqui não vai fazer muita diferença, não. Então, dizia o seguinte, ó. Uma pessoa, foi em 2021, né? 2 anos atrás, uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras, né? Ornamentais. Então, apareceu esse negócio, já sabemos logo. Com certeza, ou vai estar relacionado com combinatório ou vai estar relacionado com probabilidade. E aí, muita calma, que eu sei que esses 2 assuntos. Só um instante. Como é? Ah, é? Tá. Mas já assim mesmo, depois você me sinaliza. Vê, vamos lá. Problemas técnicos de novo. Mas vamos lá. Eu vou desligar só minha câmera rapidinho para ver se melhora, porque está um pouco lento. Então, vamos lá. Então, eu tenho 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos de pedras ornamentais. Aí vem, essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas. Comando da questão: a quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão. Aí aqui tem as possibilidades. Então, já vou acalmando aí um pouco o coração de vocês, né? Vê, questões de combinatória, geralmente, tá? A não ser que seja um valor que seja rapidinho de calcular, não vai vir com um valor pronto, com um valor exato. Vai vir como se fosse dado aqui, né? Como se fosse utilizando a fórmula, tá? Relembrando rapidinho o que é que a gente tem em análise combinatória. A gente tem o PFC, que é o início, né, de tudo, que é o princípio fundamental da contagem. Questões relacionadas com PFC geralmente vão falar sobre quantidade, né, formas de montar um prato, né, questões relacionadas com restaurante, tá muito ligado ao PFC, de vestuário, tá? Quantas formas eu posso montar aí um look com uma certa quantidade de camisas, de calças e de sapatos, enfim. Faz parte da análise combinatória, a permutação, né, questões de permutação, está muito relacionada com anagramas. E aí, né, os mais que todo mundo lembra, quando a gente fala de arranjo e de combinação, né, que aí é onde muitos têm dúvida, e agora, quando é que eu vou saber que é um arranjo e que é uma combinação? E aquela frase que os professores vivem repetindo, né? No arranjo, a ordem vai importar. Na combinação, a ordem não importa. E aí eu já vou destrinchar um pouquinho mais isso para vocês. Questões de arranjo. Quando é que eu vou saber que ordem é essa que tanto fala? Tipo assim, a gente quer organizar pessoas em uma fila. Então, né, vai ter lá, cada pessoa em uma posição. Se eu troco 2 delas, já é um novo formato para essa fila, né? Então, sei lá, quem está em terceiro passa para segundo, enfim. Então, e quem está em segundo vai para o lugar do terceiro. Apesar de serem as mesmas pessoas que estão ali naquela fila, mas a ordem que elas estão é importante. Uma coisa mais simples para falar de arranjo, quando a gente tem, sei lá, alguma competição, algum campeonato de futebol, enfim, atletismo, qualquer coisa aí, que tenha que ter um primeiro lugar, um segundo lugar, um terceiro lugar, né? Então, essa ordem vai ser importante, tá? Agora, quando a gente fala de combinação, quando a ordem não importa, tá? Tem palavrinhas-chave para questões desse tipo, grupo, comissão, turma, é só pensar, né? A gente está numa sala de aula, tem uma quantidade de alunos na sala de aula, mas eu quero fazer, a professora pede para vocês se dividirem em grupos, né? Então, tá lá, você mais 2 colegas, vão formar trios.
Então, tanto faz quem chegou primeiro, quem foi chamado depois. No fim das contas, o trio é vocês três. Entendeu? Tanto faz. Não vai fazer diferença, né? O que é importante aí é os três que estão lá no trio. E não quem chegou primeiro ou quem chegou depois, tá? E aí essa questão aqui, ó, e agora? Não entendi nada, não me ajudou em nada a entender o que é que eu vou fazer nessa questão. Veja, essa situação aqui é uma fantasia, não é? É uma fantasia que a gente vai montar, né? Que vai ser produzida. E aí, obrigatoriamente, nessa fantasia, ó, vai ter que ter 2 tipos de tecidos e 5 tipos de pedras ornamentais. Então, o que é que faz essa questão ser de arranjo ou ser de combinação? Vê, eu vou escolher 2 tecidos, certo? Os 2 tecidos que eu escolher, ele vai estar na fantasia. Então, não importa quem eu escolhi primeiro ou quem eu escolhi depois. O que importa é o produto final, que é a fantasia, certo? Então, a mesma coisa vai ser para as pedras. Nessa fantasia vai ter que ter 5 tipos de pedras, mas não importa a pedra que eu escolhi primeiro ou a que eu escolhi depois. No fim das contas, a fantasia vai estar com essas 5 pedras, independente da ordem que elas foram escolhidas. Então, vê, falei 2 vezes, independente da ordem, não importa a ordem. Então, isso não pode ser uma questão de arranjo, isso só pode ser uma questão de combinação. E aí, para a gente fazer tranquilamente essa questão de combinação, a gente precisava lembrar da formulazinha de combinação. Então, tá aqui o C de combinação, pode vir nessa forma aqui do ladinho, ou pode vir aqui em cima também, tá? Seria a NP. Isso aqui não é importante. Assim, não tanto. Então, isso aqui é igual ao quê? Veja, o meu N é o meu total, tá? E o meu P é a quantidade, né, que eu vou precisar agrupar. Isso aqui, lendo de uma outra forma, eu tenho N tomados P a P. Tá? São subgrupos que eu vou formar, né, com essa quantidade aqui P. E é o que a gente vai fazer aqui. Eu tenho, mas só terminando a fórmula, rapidinho. Eu tenho aqui N fatorial, tá? Eu vou ter aqui o meu valor maior em cima. Aqui eu tenho P fatorial e aqui eu vou ter N menos P fatorial. Só pegando um gancho rapidinho, né? Já que geralmente é uma combinação ou um arranjo, qual seria então a fórmula do arranjo e o porquê? Seria isso aqui, a mesma ideia, ó. Só que A de arranjo. N fatorial vai estar em cima também, tá? Só que o que é que vai acontecer aqui no arranjo? Eu só vou ter N menos P fatorial. E agora, o que é que aconteceu com esse P? Por que que aqui tem e aqui não tem? Lembra que eu falei que no arranjo a ordem importa e na combinação não? Então, esse P fatorial que a gente coloca aqui na combinação é justamente para retirar essas repetições que não importa, né? Porque, vê, se eu digo assim, sei lá, num lançamento de 2 dados, vamos supor, onde vai ser importante o que sai em cada um. Então, se eu tenho aqui 1, 3, é o que saiu. Se eu escrevo isso aqui, ó, 3, 1, né, o que é que eu estou dizendo com isso? Eu lancei o primeiro dado, saiu 1. Eu lancei o segundo dado, saiu 3. Aqui eu estou dizendo o quê? Eu lancei o primeiro dado, saiu 3. Aqui eu lancei o segundo dado, saiu 1. Para muitos, isso aqui é a mesma coisa. Seria a mesma coisa se fosse uma combinação, onde não importa, onde eu só estou preocupada só com o par que vai ser formado, independente da ordem que os números saíram. Mas para o arranjo isso é importante. Então, no arranjo, isso aqui são 2 possibilidades. Na combinação, isso aqui é só uma possibilidade. Então, é essa repetição aqui, ó, que a gente tira na combinação, que é onde se encaixa aqui esse P fatorial. Certo? Mas vamos lá continuar essa questão para finalizar ela. Vocês vão ver como ela era tranquilinha. Tá? Então, vê. E tem mais um detalhe aqui. Muitos alunos, né, me relatam que tem dúvida. Quando é que eu vou saber que é para multiplicar ou que é para somar? Porque quando a gente vem para as alternativas, aqui eu tenho uma multiplicação, aqui eu tenho uma soma. Soma, multiplicação e aqui eu não tenho nada. Né? Tem uma coisa só uma divisão, só uma razão. Certo? Então, vê. Multiplicação e adição vão estar relacionados com
Princípio multiplicativo e princípio aditivo. Mas tem um conectivozinho que vai nos direcionar a entender quando é que eu multiplico e quando é que eu somo. O conectivo da multiplicação, ó, vai ser o i. Ó, ele apareceu aqui, mas veja, calma, né? Porque vai ver um i aí que vai sair multiplicando. Vamos com calma. O que é que esse i está me dizendo? Que eu vou ter 2 tipos de tecidos e 5 tipos de pedras. Ou seja, nessa fantasia eu vou ter 2 tipos de tecido, tá? E 2 tipos de pedras ao mesmo tempo, no mesmo momento, na mesma fantasia. Então, quando eu tenho essa ideia de que as coisas têm que estar juntas, têm que estar acontecendo ao mesmo tempo, isso serve para a probabilidade também, viu isso que eu estou dizendo? Então, se encaixa a multiplicação, certo? Vai ter que ter essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, multiplicação. Agora, se viesse assim, essa fantasia vai ser produzida utilizando 2 tipos de tecidos diferentes ou 5 tipos de pedras. Então, esse ou aí está me dizendo o quê? Que vai ter uma coisa ou a outra. Então, não vai estar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, aí vai vir a ideia do princípio aditivo. Então, eu vou somar. Eu somaria essas combinações, certo? Mas vamos lá terminar essa questão. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 6 no total, eu tenho 6 tecidos, mas eu só preciso de 2. Então, a combinação que eu faria aqui, ó, é uma combinação 6, 2. E aí é ela, né? E a combinação agora das pedras. Eu tenho 15 pedras no total, mas eu só vou precisar de 5. Pronto, se eu conheço a fórmula, agora eu só vou substituir. Então, eu vou ficar aqui ó, com 6 fatorial em cima. E embaixo eu vou ter ó, 2 fatorial, 6 menos 2 fatorial, multiplicado por 15 fatorial, dividido por 5 fatorial, 15 menos 5 fatorial. Vê, ó, a gente fez isso aqui, não vai ter nas alternativas. Por que que não vai ter ainda? Porque a gente precisa resolver essa subtração. Então, aqui eu vou ter, ó, 6 fatorial, 2 fatorial, 6 menos 2 é 4 fatorial, multiplicado por 15 fatorial, 5 fatorial, 10 fatorial. Agora a gente tem que ter isso aqui, senão eu errei. Então, vamos lá. Letra A, né? Já é a letra A. Ó. 6 fatorial, 4, só mudou a ordem, gente, mas é uma multiplicação, né? A ordem não importa, né? Dos fatores. 4 fatorial, 2 fatorial. 15 fatorial, 10 fatorial, 5 fatorial. Então, nosso gabarito aqui é letra A. E aí, cuidado, tá vendo como é importante saber se vai multiplicar ou se vai somar? Porque tem aqui a letra B, que é a mesma coisa. O que está diferenciando é o sinal, tá? Então, princípio multiplicativo, ambas as coisas acontecendo ao mesmo tempo. E o que é mesmo fatorial, para quem está esquecido? E seria 5 fatorial. Que danada essa exclamação aí? O que é que eu resolvo isso? Como é que mete um negócio desse na matemática? Então, vê. Fatorial nada mais é do que um produto, tá? Em ordem decrescente desse número. Então, aqui não é 5. Então, é como se eu fosse abrir esse número até chegar em 1. Então, eu vou ter aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Qual vai ser o resultado disso? 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60, 60 vezes 2 é 120, e 120 vezes 1 é o próprio 120, né? A gente sempre pula esse 1. Então, esse seria o resultado para 5 fatorial. É importante em questão de permutação, porque vai ter isso aqui para você fazer. Então, você tem que, nem sempre, né? Se for um valor pequenininho, possa ser que venha, né? Nas alternativas, o próprio resultado, e não o 5 fatorial, tá? Então, gente, deixa eu só voltar para a chamada rapidinho. Eu acho que eu já consigo aqui ligar minha câmera. E talvez eu precise mandar um novo link para vocês. Deixa eu só checar aqui.
Precisou, Elizabeth, tá dizendo já que tem 10 minutos? Não? Quando disser 10 minutos, você me avisa, tá? Mas eu vou deixar já o link no chat. É melhor? Porque eu acho que aparece para todo mundo, né? Ou só aparece para você? Certo. Bom, gente, eu vou deixar o link já aqui no chat. Ainda não apareceu o aviso de 10 minutos, mas a Elizabeth tá de olho, tá? Mas eu já vou deixar aqui, caso, sei lá, seja muito em cima da hora, eu não consiga mandar. E já vou deixar logo aqui no chat. Como já tá todo mundo aqui, né? Acredito que não vai chegar mais ninguém. Deixa eu ver esse aqui. É esse aqui o novo, tá? Já vou mandar aqui no chat. Então já vão salvando aí, tá? Porque caso caia a chamada, você já tem ele aí, que eu já vou direto para lá. Então, bora continuar. E aí, perguntas, né? Primeiro, dúvidas. Alguém tem algo para falar? Que aí a gente deu uma revisada. A questão era de combinação, mas a gente foi falando, né? Fui tentando, de forma breve, lembrar um pouquinho das outras partes da combinatória. Tá? Sempre cai também. Não é boa parte da prova, né? Mas sempre está caindo questão de combinatória e de análise, ou de probabilidade, sempre cai. Tem uma de probabilidade aqui, certo? E aí tem alguma coisa no chat, Betinho? Então vamos seguir. Então vamos lá. O que é que essa questão dizia? Apareceu um quadro aí, né? Mas vamos ver o que é que ela queria. Uma empresa sorteia prêmios entre funcionários como reconhecimento pelo tempo trabalhado. A tabela mostra a distribuição de frequência de 20 empregados dessa agência que tem de 25 a 35 anos. Beleza. Trabalhados. A empresa sorteou entre esses empregados uma viagem de uma semana, sendo 2 deles escolhidos aleatoriamente. Pronto. Falou nisso aqui, galera, já sinaliza logo, vai vir probabilidade pela frente. Né? Experimentos aleatórios, né? Coisas que acontecem aleatoriamente, ao acaso. A gente tem como calcular a chance disso acontecer, mas não tem certeza se vai acontecer ou não, né? Então, vamos lá para o comando da questão, né? Tem aqui o quadro, né? Tá aqui. O que é que isso está dizendo nesse quadro, né? Uma interpretação dele. Eu tenho 4 empregados, né? Com 25 anos, né? De tempo de serviço. Um empregado com 27, 2 com 29, né? E assim vai. Tá? Tempo de serviço, o número de empregados que tem esse tempo de serviço. E aí vem, qual a probabilidade de que ambos os sorteados tenham, né, 34 anos de trabalho? Então, probabilidade. Em cima de quê? O que é o meu evento, né? O que é que eu quero, o que é que me interessa? Que ele, né, vai ser calculado em cima de quem tem 34 anos de trabalho. E aí, veja, eu gosto dessas questões do Enem, dessas tabelas assim, porque, claro, né, a gente não vai ter tempo agora. Mas dessa questão aqui, apesar dela só estar pedindo probabilidade, eu posso pedir várias coisas dela. Várias coisas. Podia pedir aí média, podia pedir mediana. Várias coisas aí eu podia relacionar a moda, né, com essa tabela. Mas vamos para a probabilidade que foi o que ela pediu. Então vamos lá, veio. Primeira coisa que eu preciso saber para calcular a probabilidade. Formulazinha dela, né? Primeiro, probabilidade é a chance de alguma coisa acontecer, né? Como eu disse, não é precisa. Então, probabilidade, ó, não esquece disso nunca na vida de vocês, nunca, nunca. Isso aqui vai ser sempre, ó, o que eu quero pelo meu total. Sempre. Tá? Apesar, tem outras coisas aí envolvendo probabilidade, que a gente sabe, tem probabilidade da união, tem multiplicação de probabilidades, tem probabilidade condicional, mas calma, tudo isso sai daqui. Para a gente chegar lá, a gente precisa primeiro entender isso aqui, certo? Então, partes. Então, vê, o que é que a questão quer? Quer que a gente calcule, né? Vamos escolher 2. Serão escolhidos 2 funcionários. E aí, esses dois, ó, ambos
tem que ter 34 anos de trabalho. Quando a gente vem para a nossa tabelinha, quantos tem 34 anos de trabalho? 5. Pronto, perfeito. Então, o que eu quero, né, vai estar aqui, vai estar relacionado aqui. E quem vai ser o meu total? Se eu estou calculando a probabilidade em cima, né, de número de empregados, o meu total vai ser o total de empregados. Aqui, né, se a gente não percebesse, a gente somaria. Chegaria nele, caso a questão não desse, mas a questão deu. Então, eu já sei aqui, ó, que o meu total é 20. Só que veja o detalhe da questão. Eu não vou calcular a probabilidade de um funcionário. Eu quero que eu tire 2, vou sortear 2, e os 2 vão ter, né, 34 anos de trabalho. Só que eu não vou calcular isso de uma vez. O que é que eu estou querendo? Com outras palavras, o que é que a gente faz? A gente não vai sortear um, né? E aí, esse primeiro que sair, ele vai ter 34 anos de trabalho. A gente vai sortear de novo o segundo e ele também vai ter 34 anos de trabalho. Vê as palavras que eu falei, ó, ele também. Então, é os dois ao mesmo tempo. Ou então, na própria questão falou, ambos. Então, eu quero que os dois, ao mesmo tempo, tenham 34 anos de trabalho. Então, dizendo com outras palavras, é o primeiro ter 34 anos de trabalho e o segundo ter 34 anos de trabalho. Olha o i aparecendo aí de novo, que a gente viu na questão anterior, princípio multiplicativo. Então, não vou ter dúvida. Eu não vou somar essas probabilidades, eu vou multiplicar. Então, aqui, primeiro, para o primeiro, qual é a probabilidade para o primeiro sair ter 34 anos de trabalho? O que é que eu quero, né? 34 anos de trabalho. Eu tenho quantos empregados que têm 34 anos de trabalho? Tenho 5. Então, de 5, né, vai sair 1. Então, quais são as chances que eu tenho? Eu tenho 5 em 20, tá? E aí, esse é para o primeiro. Pronto, saiu o primeiro com 34 anos de trabalho. Agora, o segundo, né? O I, então aqui vai virar vezes. Qual vai ser a probabilidade para o segundo? Prestem atenção agora, certo? Eu já tirei um empregado, eu já sorteei o primeiro. Ele não vai entrar de novo para ser sorteado. Então, se eu tirei um, ó, onde era 5, agora vai passar a ser 4, porque continua tendo 34 anos de trabalho. E onde o meu total era 20, eu só tirei um. Meu total agora vai passar a ser 19. Tá? E essa questão, até com probabilidade dava para ela brincar. Ela podia dizer assim, eu quero que o primeiro tenha 34 anos de trabalho e o segundo tenha 25. Mas ia acabar sendo a mesma coisa, né? Porque o segundo aqui é 4 também. Vamos lá, o segundo tenha 29 anos de trabalho. Então, no lugar desse 4, eu só iria trocar aqui pelo 2. Mas era a mesma ideia. O primeiro ter 34 anos de trabalho e o segundo ter 29 anos de trabalho. Então, cuidado, porque questão de probabilidade, ela pode vir de várias formas. Mas se você tem essa base, né, do que deve ser feito, você tenha certeza que você consegue resolver qualquer questão, tá? Basta aí, né, estar em dias com a interpretação, entender algumas palavras-chave, alguns comandos, certo? Então, fechou aqui, ó. É uma multiplicação de fração. Aí, né, tem que voltar lá para a matemática básica. Como é que eu multiplico fração? Sempre vai ser o número de cima pelo número de cima e o número de baixo pelo número de baixo. Veja, não vou nem perder tempo fazendo essa multiplicação no Enem. Aqui em cima, tudo bem, possa ser que alguém já tenha percebido, dava para simplificar, ok. Faz o que é melhor para você lá na hora da prova. Mas veja aqui o que aconteceu. 5 vezes 4 é 20. E aqui embaixo eu não vou multiplicar, vou deixar do jeito que está. 20 vezes 19. Vê, eu tenho uma multiplicação aqui, é uma divisão, né? Tudo é uma divisão, mas eu tenho uma multiplicação aqui embaixo e só tenho um número aqui em cima. Que, sei lá, podia estar multiplicando por 1, que é a mesma coisa. Então, aqui a gente pode, ó, cancelar 20 com 20, só que aqui vai sobrar 1, né? 20 dividido por 20 é 1. Aqui também sobraria 1. Só que 1 vezes 19 é o próprio 19. Então, qual é o valor aqui dessa minha probabilidade? É 1 em
19. Tá? Vamos ver se bate agora com as nossas alternativas. Então, letra A, 1 sobre 20, ó. Aqui, ó. 1 sobre 19. Então, esse é o nosso gabarito, certo? Então, se liguem aí nessas questões de probabilidade. Tá? Lembra disso aqui, não esquece. Quem está lembrado dos conectivos, do i e do ou. E coisas acontecendo ao mesmo tempo, precisa ser as duas coisas ou mais ao mesmo tempo, multiplica. Se são coisas que tem que ser uma coisa ou outra, não acontece ao mesmo tempo, então eu vou somar, tá? Eu vou passando aí, se tiverem dúvida, podem ir sinalizando. Deixa eu só checar o tempo nada ainda, né? Então vamos embora. Só tem duas questões, tá? Já vou liberar vocês. A sexta e a sétima, só tem essas duas. Rapidinho. Uma questão agora que vai envolver escala, mas que vamos envolver outras coisinhas também para chegar no resultado, pelo menos da forma como eu pensei essa questão. Ó, em um mapa cartográfico cuja escala é 1, né, para 30.000, as cidades A e B distam entre si em linha reta 5 centímetros. Um novo mapa dessa mesma região será construído na escala agora 1 para 20.000. Nesse novo mapa cartográfico, a distância em linha reta entre as cidades A e B, né, em centímetro, será igual a... Então, vê, questãozinha curta, né? Também foi do PPL, um pouco mais antiga, né, 2016. Mas questão de escala, né, geralmente também vem caindo nas provas de matemática. Ano passado teve uma, acho que uma foi duas, certo? E às vezes vem também caindo, né, em geografia, que é geralmente onde a gente mais vê isso por conta de mapa, né, do estudo dos mapas, que é onde tem essa aplicação mais forte da escala, certo? Em outras áreas também, né, design também tem muita aplicação de escala, arquitetura, engenharia, enfim. Então vamos lá, ó. Primeiramente, a escala inicial era 1 para 30.000, mas eu estou falando de escala, mas que danada é a escala? O que é a escala, gente? Ó, aqui é a escala linear, tá? Porque a gente tem a escala de superfície e tem a escala volumétrica. Aqui é a escala linear. Tá? Então, aqui a gente vai ter sempre, ó. Ó, isso aqui, sabendo isso aqui, eu acertava com uma questão do Enem do ano passado, viu, de escala. Então, se liguem aí, ó. Isso aqui vai ser sempre, ó. Não vou escrever tudo não, que vai dar um trabalhinho. Vocês vão entender, eu vou falar, vocês vão entender o que é que eu estou dizendo. Então, aqui vai ser o comprimento do desenho, tá? Comprimento no desenho, dividido ou sobre ou está para comprimento real, certo? E aí, geralmente, a unidade de medida que vai vir, né, é em centímetro. Já está em centímetro da nossa questão. Quando um está em centímetro, o outro está em quilômetro, o que é que faz? Pode resolver assim? Não. Vai ter que transformar quilômetro para centímetro. Se tiver em metro, vai ter que transformar metro para centímetro. Certo? A não ser que as duas estejam na mesma unidade de medida. É o que é difícil. É o que pode aparecer, pode, né? Mas é mais raro. Então, lembra sempre, tem que estar na mesma unidade de medida. Certo? E geralmente é centímetros. Beleza? Então, veja. O que está sendo dito aqui, ó? Escala tanto diz. Eu pego lá um mapa, sempre tem aqueles pontos lá, aqueles números, não entendo nada, não sei o que quer dizer, vai saber agora. Veja, a cada 1 centímetro no desenho, que nesse caso é um mapa, a cada 1 centímetro, a gente pega lá uma régua e medir 1 centímetro lá da regiãozinha que está no mapa. Esse 1 centímetro ali está valendo, ele vale na vida real, naquele estado, lá naquela cidade, naquele lugar que você esteja vendo lá no mapa. Ele está valendo 30.000 centímetros. Então, a cada centímetro do mapa, na vida real, vale, ou no tamanho real, vale 30.000 centímetros. Certo? E aqui ele diz mais. Ele diz que, nesse mapa, certo? A distância entre essas duas cidades no mapa, tá? Mede 5 centímetros. Então, vamos descobrir quanto é essa distância na real? Bora lá.
Eu tenho aqui, ó, escala pode vir assim também, né? Tanto que aqui eu fiz na forma de razão. Isso aqui também representa a razão, esses dois pontinhos. Está para 30 mil, tá? Tem várias formas de ler isso aí. Então, eu tenho né, para 30 mil. Isso, 30 mil. Então, acho que eu nem precisava fazer isso. Mas vamos lá, eu já fiz, não tem problema não. Né? Está para 30 mil, só que eu já sei, né, que a distância entre essas duas cidades no mapa é 5. Vamos ver. O que é que a gente está fazendo aqui, ó? 5. O que é que aconteceu? De 1 para 5, eu multipliquei 1 por 5. Né? 1 vezes 5 dá 5. Se eu multipliquei aqui por 5, significa que eu vou ter que multiplicar o meu denominador também para manter o equilíbrio por 5. Ou então aqui eu poderia fazer por regra de 3. Ia chegar do mesmo jeito, tá? Se 1 centímetro vale 30 mil na real, né, a gente faria assim. Se 1 centímetro vale 30 mil no real, 5 centímetros está valendo quanto? Regra de 3 diretamente proporcional. Esse vezes esse vezes esse. Então, ó, ficou 30 mil vezes 5, que é o que a gente vai fazer aqui agora. 30 mil vezes 5, parece que é difícil fazer essa conta, mas não é não. Faça só 5 vezes 3, e dá 15. E esse monte de zero, o que é que eu faço com eles? Só acrescento. Tenho 4 zeros para acrescentar aqui. Então, qual o tamanho, a distância aqui nessa cidade no real? 150 mil centímetros, certo? Então, já sei quanto vale na real. Por que é que eu estou fazendo isso? Que perda de tempo. Não. Veja, essa era a escala do mapa inicial, só que outro mapa está sendo construído. Só que agora, a escala dele é 1 para 20 mil. Esse é o novo mapa, certo? E aí a questão quer saber, nesse novo mapa, tá? Qual é que é a distância agora entre essas duas cidades no mapa, né? Em centímetro. Então, vê. Se não vai ter importância o que eu acabei de achar aqui. Eu quero saber agora esse valor aqui de cima. Quanto é a distância entre essas duas cidades no mapa nessa nova escala. Então, é esse valor aqui que eu não conheço. E eu conheço esse? Conhece. A gente não acabou de calcular ele aqui agora? A distância dessas cidades na vida real, independente da escala aí que foi construída aqui, mas a distância vai ser sempre 150 mil. Porque se nessa escala era 5 centímetros, né, então na vida real, usando essa escala, vai ser 150 mil. Só que eu posso usar qualquer escala. A distância na real vai ser a mesma. O que é que vai mudar aqui? Vai mudar a distância no mapa. Se eu mudei a escala, agora a distância no mapa entre essas duas cidades aqui vai ser diferente, mas aqui vai ser igual para qualquer escala que eu usar. Como não vai mudar a distância real das cidades. Então, aqui eu vou ter 150 mil. Aqui eu tenho, posso ver de várias formas isso aqui. Muita gente gosta de falar, isso aqui é uma multiplicação cruzada. Muita gente associa isso aqui com regra de 3, tá? Aqui é uma igualdade entre duas razões ou, né, uma proporção. E aí essa multiplicação cruzada ou em cruz, que muitos falam também, nada mais é do que eu multiplicar ó, esse com esse. Muitos falam também meios por meios, extremos por extremos. É tudo a mesma coisa, tá? Então, multiplicação cruzada. Se eu quisesse ver isso aqui na forma de regra de 3, a mesma coisa. Eu tenho 20 mil aqui, né? Cadê? 20 mil, né? Nessa escala, vale 150 mil no real. Eita, não dá mais para escrever ali. Então, 1 centímetro, né? Vai valer quanto na vida real? Aliás, no desenho, né? E aí faria, né? Esse vezes esse vezes esse. Vê se não é a mesma multiplicação que a gente tá fazendo aqui. Eu só fiz o contrário, né? Mas é 20, né? Vezes x, ó. E 1 vezes 150 mil. Tá vendo? Só que eu botei ao contrário. Era para ter botado 1 e o x em cima primeiro. Eu fiz o contrário.
certo? Mas é a mesma multiplicação, são os mesmos valores que estão sendo multiplicados. Então, a gente vai ter aqui, ó, 20.000x, 20.000x igual a 150.000. Meu Deus, que número gigante, como é que o Enem faz isso? Calma. Vou continuar aqui, tá? Ficou uma baguncinha. Vamos lá. Se está multiplicando, ó, esse 20.000 vai vir para cá dividindo, porque eu tenho que deixar o x sozinho. Então, eu vou ter 150.000 dividido por 20.000. Olha que maravilha, ó. 0 sai com 0, 0 sai com 0, 0 sai com 0, 0 sai com 0. E aí, será que é difícil fazer essa conta mesmo? Então, o x, ó, é igual a 15 dividido por 2. Quanto que é 15 dividido por 2? Se fosse 14, ia ser 7. Só que para chegar em 15 eu tenho mais 1, né? Então, eu vou fazer 1 dividido por 2, que vai ser meio. Então, 15 dividido por 2 é igual a 7,5. Pensa logo em dinheiro que não tem erro, né? Isso que aí a gente não vai estar perdendo aí o dinheiro passando os trocos errados, pegando os trocos errados. Então, pensa logo em dinheiro que a gente não erra. Eu tenho 15 reais, vou ter que dividir com minha irmã. Vou dar quanto para ela? 7,50, né? Mas a gente dá uma roubadinha, dá só 5 reais, 7 reais, que ela se conforma. Então, vamos lá, ó. Então, 15 dividido por 2 é igual a 7,5. E aí, quando a gente vai para as alternativas, ó, qual que é a nossa correta? A letra E, certo? Então, cuidado nesse tipo de questão, certo? Quando tem que comparar. Então, a ideia é sempre descobrir, né? Como foi aqui que a gente fez, o tamanho real, né? Que vale essa distância real. Já que eu tenho 5 centímetros no desenho, eu consigo descobrir quanto vale aí na real, nessa distância no tamanho real. E aí, independente da escala que for adotada aqui, basta ter como referência a distância na real, a distância que está na escala, né? Que foi o que a gente fez aqui para descobrir quanto é essa distância nesse novo mapa de uma cidade para outra. Tranquilo aí? E lembra disso aqui. Não vai esquecer, pelo amor de Deus. Certo? E aí, rapidinho, como a gente já está chegando na última vez, eu falei que tinha 3 tipos de escala. Não foi? Essa é a escala linear, uma escala que está relacionada com o comprimento. Então, aqui, se a gente pensasse em um expoente, quando ele não aparece, é 1. Quando a gente fala em área ou em superfície, basta lembrar quando a gente vai reformar alguma coisa aí na nossa casa, que é, sei lá, botar cerâmica, enfim, pintar a parede, sempre vai estar em metros quadrados ou em centímetros quadrados. Isso é a unidade de área. Tá? Então, a escala que está relacionada com área, né, uma escala de superfície, ela só vai ter um detalhezinho aqui, ela vai ser assim, ó. Eita. Vai ser o Ezinho ao quadrado, certo? E aí vai ter também ao quadrado e ao quadrado. E a mesma coisa volumétrica. Volumétrica vem de volume. Lembra logo de uma piscina, né, do volume lá, a piscina toda preenchida de água, geladinha. Então, vê, é ao cubo, certo? Então, vai estar o cubo, vai estar o cubo. Beleza? Então, seria essa aí, mais ou menos a diferença. Então, vamos embora. Vamos para a última, tá? Então, questão que fala o seguinte, questão muito boa, gostei dessa questão. Vê, um atleta produz sua própria refeição com custo fixo de R$10. Ela é composta por 400 gramas de frango, 600 gramas de batata doce e uma hortaliça. Atualmente, os preços, né, dos produtos para essa refeição são R$12,50, né, o quilo do frango, batata doce, o quilo da batata doce, né, R$5, e as hortaliças, né, por unidade custa R$2. Ah, foi uma questão do Enem Digital, né, que teve 2021. Então, em relação a esses preços, ó, questão que está falando agora de porcentagem, tá? Mas a gente vai envolver aí porcentagem, vai envolver um pouquinho de regra de 3. Haverá uma proporcionalidade também, pode ver dessa forma. Haverá um aumento de 50% no preço do quilograma de batata doce.
E os outros preços não serão alterados. Então, vai ter um aumento, mas vai ser só aqui, na batata doce. Certo? De 50%. O atleta deseja manter o custo da refeição, a quantidade de batata doce e a hortaliça. O que ele está dizendo com isso? Ele está querendo continuar a gastar, vai continuar gastando R$10, não vai mexer nessa quantidade aqui, ó, de batata doce e nem na da hortaliça. Então, portanto, né, terá que reduzir a quantidade de frango, né? Porque não tem como ele manter por R$10 se aumentou a batata doce e ele não está reduzindo a quantidade de batata doce. Aí vem agora o comando. Qual deve ser a redução, gente, percentual? Percentual está relacionado com porcentagem. Porcentagem está relacionado com dividir por 100, né? Aquele símbolozinho de porcentagem. Então, vai reduzir, né, o percentual, quer saber da quantidade de frango, né? Que é o que ele vai ter que mexer para que o atleta alcance seu objetivo. Que o objetivo é esse mesmo? Manter o custo da refeição, a quantidade, né, de batata doce e hortaliça. Então, vamos lá. Como é que eu pensei essa questão aqui para deixar ela bem explicadinha para vocês? Vamos lá. Já está aqui sinalizado o custo de R$10. Vê, está sinalizado também quanto ele gasta, quanto ele consumia, né, de frango, de batata doce e de hortaliça. Então, o primeiro passo nessa questão, gente, assim, né, que eu pensei, é saber para quanto vai o valor agora dessa batata doce por quilo. Então, vê, foi um aumento de 50%, a questão foi boazinha com a gente, ó. Se o meu total é 100%, 50%, né, é a metade. Metade é a mesma coisa que dividir por 2, tá? Então, qual seria a metade de R$5? R$2,50. Só que a questão fala que teve o quê? Um aumento. Poderia dizer desconto, né? Mas não diz, é aumento. Então, vê, aumento de 50%. Então, se ele já custava R$5, ele vai aumentar a metade, né, do que ele custava. Então, de R$5, ó, o quilo da batata doce vai ser agora 5 mais 2,50, que é 7,50. E aí, cuidado com essa questão. Por quê? Porque para não confundir e já achar que desses 10, ele já vai gastar 7,50 com batata doce. Ele não vai gastar 7,50 com batata doce. Por quê? Porque ele não consome 1 quilo. Ele consome, ó, 600 gramas, certo? E aqui tem várias formas de a gente calcular essa porcentagem. Então, vamos ver se vocês conseguem acompanhar essa aqui, que é mais rapidinha, um pouco mais prática. Mas se não conseguir, é só fazer a porcentagem, né, da maneira ou regra de 3, do modo habitual. Vê, eu preciso de 600 gramas de batata doce. Ok, tá? Aí vamos lá. Isso aqui é muito bom, essas questões, quando a gente vai em restaurante self-service, né? Que tem lá 100 gramas a, sei lá, 6,50. A gente acha, nossa, mas hoje em dia até que tá barato, né? Que barato, só isso. Só que lembre, é 100 gramas. Se 100 gramas é 6,50, significa que o quilo é R$65, tá? Então, a mesma ideia aqui, ó. 7,50 é o quilo. Mas aqui eu tenho 600 gramas. Beleza. Mas aqui a gente pode dividir de 100 em 100, que fica mais fácil da gente fazer essa conta aqui, ó. 7,50 é 1 quilo. 1 quilo é 1.000. Né? Eu quero saber 100 gramas. 1.000 para 100, basta que eu divida por 10. Então, basta que eu divida esse valor aqui por 10 também para eu saber quanto vale 100 gramas, né? Em dinheiro. Então, dividir por 10, ó, minha vírgula ela se desloca uma casa para frente, porque é a quantidade de zeros. Divisão sempre vem para a esquerda, tá certo? Se fosse multiplicar, ia para a direita, a vírgula. Então, ela vem parar aqui. Se ela vem parar aqui, ó, significa que 100 gramas de batata doce é igual a 75 centavos. Eita, que tá baratinho, né? 75 centavos, mas é só 100 gramas. Vê, o atleta ele consome 600 gramas. Então, se eu já tenho 100 para chegar em 600, basta que eu multiplique por 6. Então, se aqui eu vou multiplicar por 6, ixi, está travando um pouquinho aqui. Se aqui eu vou multiplicar por 6, significa que aqui também eu tenho que multiplicar por 6. E aí, multiplicando
0,75 ou 6, isso aqui vai ser igual. 6 vezes 5 é 30. 6 vezes 7 é 42. Com 3, 45. Sobe 4. 6 vezes 0 é 0. Com 4 é 4. E aí, de novo, a multiplicação é número decimal. Mas no total aqui, eu só tenho 2 casas decimais. Então, minha vírgula vem para cá. Ou seja, com a batata doce, ele está gastando 4,50. Pronto, então ele vai gastar 4,50, porque ele vai manter as 600 gramas. Só que ele diz que vai manter também uma hortaliça. Aqui, na verdade é aqui que ele diz. Vai manter uma hortaliça. E aí a hortaliça custa R$2. Então, o que é que ele vai gastar com batata doce e com hortaliça? Ele já gasta 4,50 mais R$2, né? Isso aqui vai ser 6,50, né? Só somando aqui, deixar bonitinho na conta. 6,50. Então, esse já é o gasto que ele tem. Então, o máximo que ele vai ter que chegar aqui é em 10, não é em 10? Então, tá faltando quanto para ele chegar em 10? 3,50. Mas isso se a gente pegar o 6,50 somar com 3,50, a gente vai chegar em 10, não vai? Tranquilinho aí, né? Só fazer aí o que falta de 6,50 para chegar em 10. Ou então pegar R$10 e tirar 6,50. Eu chego nos meus 3,50. Certo? Então, veja. Só tem esse valor aqui para ele gastar com frango. Vai ser pouquinho aí, hein? Então, esse aqui é o valor que ele pode gastar com frango. Então, vamos embora saber quanto é agora, né, esse percentual aqui que ele vai reduzir. Então, veja a forma como eu pensei. Vamos lá. Qual é o valor aqui? A mesma ideia que a gente fez com a batata doce, certo? A cada 100 gramas de frango, vai ser quanto? Se 1 quilo é 12,50, então a mesma ideia. Se eu vou dividir por 10, né? Vai vir uma casinha aqui para frente. Então, 100 gramas de frango é igual a R$1,25. Não é isso? Aí, quanto é que ele consumia? Ele consumia 400 gramas de frango. Então, eu multiplicaria isso aqui por 4, né? Para saber quanto que ele gastava antes. 4 vezes 5 é 20, vai a 2. 4 vezes 2 é 8, com 2, 10, vai a 1. E aí, 4 vezes 1 é 4, com 1, 5. Então, antes ele gastava R$5 com frango, mas agora ele só pode gastar R$3,50, né? Então, vê, se a gente fizer por regra de 3, essa não é a única maneira, mas se a gente fizer por regra de 3, R$5, né, vai representar o meu 100%. Era quanto ele gastava. Só que agora ele só pode gastar R$3,50. Para ele gastar R$3,50, significa que ele teve que reduzir R$1,50, né? Porque de R$3,50 para chegar em 5, então ele reduziu aqui no valor R$1,50. Então eu quero saber, ó, R$1,50, porque a questão que é redução, quer saber qual deve ser a redução percentual, né, dessa quantidade de frango. Então, a gente vai ter R$1,50, que é quanto ele vai gastar com frango, vai valer quanto? Tá? Então, vamos lá. Ou uma outra forma de fazer essa questão. Aqui a gente está fazendo ela em função do valor que está sendo gasto. Mas a gente podia fazer ela também em achar as gramas, né? Quantos gramas ele ia estar consumindo, né? Com 3,50. E aí depois fazer esse cálculo da porcentagem em cima desses gramas. Certo? Então vamos lá. Reduziu, aqui também vai reduzir. Então é diretamente proporcional. Então é esse vezes esse vezes esse. Então, vou ficar, ó. Isso aqui já é regra de 3, já estamos relembrando. 5x igual a 100 vezes 1,50. A gente viu como dividia por 10, né? Vai para frente. Se é multiplicar, a vírgula vai para trás. Se são 2 zeros, ela vai 2 casas, né, para trás. Então, ela vinha uma aqui, né? 2. Então, ela pararia aqui. Só que aqui não pode ficar vazio, né? Então, eu complemento com o zero. Então, 5x vai ser igual a
150. Então, x é igual a, se está multiplicando, vem dividindo. 150 dividido por 5. Então, x é igual a 15. Ó. Dividido por 5 é 3. Só que eu tenho esse zero aqui. Então, isso é igual a 30. E veja, aqui a gente não usou 100%. Então, o que eu achar aqui também vai estar em por cento. Então, aqui eu já tenho que é 30%. Mesmo a gente tendo calculado aqui em função do preço, né, não vai mudar, essa porcentagem é a mesma. Eu calculando em cima do preço ou em cima, né, dessa redução mesmo de gramas, né? Só que aí eu teria um trabalho maior, eu teria que saber agora. 100 gramas, né, é 1,25. Então, se eu só posso gastar 3,50, então quantos gramas, né, que vai dar 3,50? E aí poderia dar um pouquinho mais de trabalho, né? Trabalhar com esses números com vírgula. Certo? Porque 200 gramas ia dar 2,50. E aí mais 1,25. Ia dar 3,75, né? Então já passaria aqui. Então ia ser menos de 300 gramas. Então ia dar um valor aí nesse decimal e tal. Talvez desse um pouquinho mais de trabalho fazer baseado nessa quantidade de grama. Então fazer aqui em relação ao valor para chegar nessa porcentagem, acredito que tenha sido um caminho mais suave. Então, quando a gente vem aqui para as alternativas, né? Então, significa que a correta é a letra C, tá? Então, aqui, só uma boa prova, né, para vocês. Eu vou voltar lá para a chamada, tá? Para a gente se despedir. Mas espero que vocês tenham gostado, né? Que tenha conseguido aí despertar algumas coisas em vocês, relembrar algumas coisas que podiam estar esquecidas, enfim, ter deixado algumas dicas que possam ajudar vocês na prova de domingo. Tá? E desde já, né, mais uma vez, agradecer por vocês estarem aqui, né? Eu disse que era 1 hora só, a gente já está com 1 hora e meia de vídeo, mas, né, deu certo. Enfim, tá? Eu vou parar. Oi? Eita, pode falar. Quem levantou a mão aí? Eita, acho que. Só agradecer, foi massa. Priscila, né? É a Priscila que tá falando? Sou eu sim. Lembrei da voz. Tá certo. Muito obrigada por ter vindo, né? Também por estar aqui. Certo? Mas eu vou voltar lá para a chamada, para me despedir de vocês. Eu só vou encerrar a gravação por aqui, tá? Que aí qualquer coisa a gente fica mais à vontade na chamada, se alguém quiser falar alguma coisa. Certo? Vou encerrar a gravação agora e desde já, muito obrigada.